Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. No vídeo passado a gente fez um apanhado geral sobre as partículas que existem dentro da cerveja que causam turbidez. Vimos o conceito do que é turbidez, que é a partícula que ela está ali em suspensão, ela não está dissolvida. E hoje a gente vai ver de onde vêm essas partículas, aonde elas estão no processo, o que a gente pode fazer no processo para reduzir elas. E na verdade vamos ver só metade, porque senão vai ficar muito extenso o tema. Vamos lá? Durante todo o processo de produção de cerveja, praticamente em cada etapa, a gente tem pontos onde a gente pode ter ou evitar a presença de partículas. E se a gente quer uma cerveja totalmente clarificada, uma cerveja bonita, ou não totalmente, mas clarificada de alguma forma, a gente tem que se atentar a todos esses pontos. Quanto menos partículas a gente tiver lá no último processo que a gente pode fazer, que é, a fermentação ou a maturação, quanto menos partículas a gente tiver lá, menos a gente vai precisar recorrer a coisas a mais para ter uma cerveja clarificada, seja filtração, seja tempo de decantação, seja o uso de agentes clarificantes. A gente vai falar de tudo isso na série, mas o nosso primeiro objetivo é chegar lá no fermentador, no final da fermentação, com um nível de partícula bem pequeno. A gente vai olhar todos os processos onde podem acontecer a presença de partícula, então aqui embaixo nessa figura eu identifiquei os principais, são bastante, né? Basicamente todos os processos dentro da cerveja podem gerar partículas ou a gente pode tirar partículas naqueles processos. Hoje a gente vai falar até a lavagem, então a gente vai falar da moagem do malte, do mash, vai falar da clarificação, vai falar da lavagem, depois a gente vai para os próximos 3 itens. A gente vai começar no mais óbvio de tudo, que é a moagem, o processo, o começo do processo. A moagem, ela tem uma relação muito grande com a formação de partícula, isso é extremamente intuitivo, né? Quanto mais moído tiver o nosso malte, quanto mais partículas finas decorrentes da moagem tiver, mais probabilidade a gente pode ter de ter partículas em suspensão na cerveja final. E a gente pensa que a moagem não influencia, mas influencia muito sim. Mas melhor que falar da moagem, eu acho que eu vou juntar o começo em 3 itens fundamentais, que é moagem, mash e clarificação, porque eles estão muito ligados. Durante a moagem é gerado um monte de partículas muito finas, de casca e de amido, tão finas que algumas a gente não consegue nem ver. Essas são o perigo. O que a gente consegue ver não é tão perigoso assim, tem influência. Mas tem as partículas que a gente não consegue nem ver a olho nu, a gente precisaria de um microscópio para enxergar elas. E uma moagem muito fina, ela vai aumentar o nível dessas partículas. Quanto mais fina a moagem, mais partículas finas em suspensão a gente vai ter. E se a gente for pensar como a gente começa na cerveja, né? A gente começa na questão de moagem de uma forma geralmente muito ruim. Eu comecei assim, talvez vocês tenham começado assim. Que é usando um moinho que não é muito adequado, aquele moinho de cereais, ele custa mais ou menos R$100, o vermelhinho, tenho certeza que todo mundo já moeu malte nele, né? Então, por que ele não é ideal? Porque ele é focado em fazer as coisas virarem farinha, ele é muito bom em fazer isso. Quem assiste o Beer School aqui já sabe, né, que a moagem ideal é aquela moagem que você só dá uma rompida na casca e faz o mínimo de pó possível, ou degrada o mínimo possível do malte. Você só quer dar uma rasgada na casca para a água entrar e para o amido sair. Apesar de dar para regular os pratos assim, eles... Pelo menos o que eu tinha, ele bambeava muito. E assim, era um pedaço de pó, um pedaço não moído. E aí ficava o intermediário no meio. Isso não é legal. Se você tiver uma condição melhor e puder passar por um moinho já para um segundo estágio, um moinho de rolos, onde você consegue com precisão colocar um rolo mais perto do outro, um rolo mais longe do outro, se é a primeira etapa que você está fazendo para ter uma cerveja mais clarificada, um potencial de cerveja mais clarificada, na verdade. Só que vamos supor que você não tenha, né? Não são todos os cervejeiros que têm acesso a isso. Eu não tenho um moinho desse, eu uso o do meu brew shop porque eu tenho um brew shop na minha cidade. Vou lá, pego, moo num moinho perfeito, coloco a espessura que eu quero, legal. Mas se você não tem, vai sempre fazer cerveja ruim? Claro que não. Toda essa partícula que ficou, e mesmo se você tiver um moinho muito bom, você não vai conseguir zerar as partículas, você vai diminuir. Você ainda tem como remover ela lá no futuro. Por isso que eu queria falar do trio, na verdade, né? Moagem, mash e clarificação. Primeira parte, moagem, faça uma moagem adequada. Essa eu acho que todo mundo já sabe. Depois da moagem vem a sacarificação. A sacarificação a gente vai falar nela de 2 formas, uma mais básica hoje, na parte principal dela, mas ela tem uma parte secundária que diz respeito aos beta-glucanos, às proteínas, que vai ter um vídeo só disso.
Mas na sacarificação no geral, assim, para falar assim, não no aprofundado da clarificação. Na sacarificação, no mesh, é muito importante uma coisa só, e isso tem que ficar muito gravado na cabeça, que é que haja conversão total dos amidos. Lá no malte, ele é uma bolsinha de amido, o amido ele é parcialmente insolúvel em água, ele é até bem insolúvel em água, né? E você não pode deixar isso passar para frente. A gente não vai ter etapas muito efetivas para remover ele totalmente. A gente vai, claro, em outras etapas conseguir reduzir bastante a quantidade de amido, mas remover totalmente, aí fica um pouco mais difícil. E lembra, nosso objetivo é chegar no final com o mínimo de partícula possível para ter que recorrer ao mínimo de técnica de clarificação possível. Aquele negócio de fazer o teste do iodo, aquilo não é brincadeira, é uma coisa séria. Tira uma gota do seu moço, pinga uma gota de iodo e vê se ele não ficou roxo. Como eu disse, até cervejarias profissionais fazem o teste do iodo. A gente, como cervejeiro caseiro, acho que faz menos que cervejaria. Mas é bastante importante, acho que só isso que eu vou falar do mesh hoje. Agora vem outra etapa muito importante. Terminou a sacarificação, vem a clarificação. A clarificação ela é um pouco, talvez misteriosa de falar, né? Pra mim era no começo, quando eu comecei a fazer cerveja. Eu achava uma etapa, né, meio inútil, assim. Porque o que eu pensava, eu vou lá, perco 1 hora, 2 horas fazendo a clarificação, vai sair um mosto cristalino, lindo, perfeito, vai para fervura, turva tudo de novo, tem que separar tudo de novo. Eu não entendia naquela época os mecanismos que aconteciam por trás disso e coisas diferentes que a gente separa. Existe uma coisa que a gente separa na fervura, existe uma coisa que a gente separa na clarificação. E na clarificação, a gente separa essas partículas de casca e de amido, porventura que vierem aí do mesh e da moagem. A gente até pode tirar essas partículas depois na fervura, mas a gente teria que deixar ela decantando por um tempo muito, muito maior do que a gente usualmente utiliza. Então a clarificação serve para isso. Já que é demorado para decantar, vamos filtrar. E a gente tem um meio filtrante perfeito, uma cama de malte que ela vai ficando cada vez mais fina, cada vez mais fina, cada vez mais fina, e a gente consegue tirar um mosto cristalino daí de dentro. Então pensem, não é inútil fazer a clarificação. A clarificação ela serve para separar um tipo de partícula. A fervura, tema do próximo vídeo, serve para separar outro tipo de partícula, por mecanismos totalmente diferentes. A clarificação ela é um problema enorme assim, para cervejarias profissionais. Para casa eu acho que não é tanto. Eu nunca tive problema com clarificação em casa, mas eu já tive problema com clarificação em 4 de cada 5 cervejarias que eu já abracei junto. Mas o que acontece? Para cervejarias, em geral, as tinas de clarificação elas são projetadas para fazer pilsen com uma relação de malte aí meio baixa. Então existe um parâmetro que se chama quilograma de malte por metro quadrado de área filtrante. E ela não é muito boa para fazer cervejas high gravity ou medium gravity, até daria para dizer, ou com beta-glucano, ou com muita proteína. Qualquer coisa que espesse o mosto já torna o trabalho bastante difícil. Mas em casa eu não sei, em casa é tudo muito mais simples, geralmente você não usa uma bomba para filtrar, você puxa por gravidade. Aí você pega na canequinha, joga de volta, pega na canequinha, joga de volta. Ou coloca uma bomba fraquinha que não tem poder de puxar, então fica recirculando. Eu não sei, vocês têm problema com clarificação? Eu não tenho porque eu uso técnica de single vessel e é uma das coisas que eu mais gosto no single vessel, que é a capacidade de fazer a clarificação junto com a sacarificação. O fato é que essa etapa ela tem que ser perfeita, ela tem que chegar muito perto da perfeição. Você tem que sair com uma cerveja, com um mosto, na verdade, cristalino. Quer dizer, se você estiver usando só malte, né? Se você estiver usando algum adjunto aí cheio de beta-glucano, tipo aveia, centeio, aí beleza, aí você vai ter uma turbidez a mais, mas nesse caso é aceitável. Mas se estiver num mosto aí só de malte, você tem que sair com ela cristalina. Então clarificação não é preciosismo, tá gente? Não existe uma outra etapa que vai ter o mesmo efeito tão bom quanto da filtração propiciada na etapa de clarificação. Depois da clarificação vem a etapa de lavagem, que pode ou não existir no seu processo. No meu caso não existe, por causa do single vessel. Tem até gente que lava no single vessel. Por que a gente faz lavagem? Porque a lavagem ela propicia um ganho de rendimento aí na casa dos 5%. E para uma cervejaria enorme é muito dinheiro, mas eu sei que tem muita gente que faz lavagem mesmo em single vessel e no processo convencional é muito comum fazer lavagem. A lavagem também é um ponto crítico quando a gente pensa em clarificação, por 2 motivos básicos. Primeiro é um fenômeno ou uma técnica ou uma antitécnica que se chama de oversparging, quer dizer que você lava demais, e a segunda é em função do pH.
O oversparging, além dos outros problemas que ele pode dar, a gente pode pensar com uma coisa bem simples. Se cada vez que passa um pouco de água ela carrega, nem que seja um mínimo de partícula, quanto mais água você passar, mais partícula vai passar. Depois você vai ferver tudo, vai evaporar, a partícula vai concentrar. Existe um limite para o tanto de água que você pode passar para fazer lavagem. Se tentar chegar em 0 plato na água de lavagem, não tem como. Você vai ter mais malefícios do que benefícios. E o segundo ponto, e esse talvez é o que eu mais quero me atentar aqui, é o pH. O pH ele é muito importante na água de lavagem. Vocês assistiram já a série aqui do canal sobre água? Se não assistiram, eu sugiro dar uma olhada lá, mas vou tentar fazer um resumo geral. No vídeo passado eu falei da existência de alguns tipos de turbidezes diferentes, e uma das principais era a turbidez que provinha da interação entre polifenol e proteína. Então a gente tem polifenol, tem proteína, eles estão lá solúveis, a gente não consegue decantar, a gente não consegue filtrar. E aí depois, quando ela vai gelando, gruda um no outro e aí vira turbidez. E a gente não tem nenhuma etapa que a gente consegue trabalhar nisso. Mas a gente pode usar os recursos que a gente conhece para minimizar. A casca do malte ela tem bastante polifenol e um dos mais conhecidos é o tanino. O tanino é um polifenol também. E a extração dele é privilegiada em meio mais alcalino, em meio neutro, meio alcalino. Eu não sei se vocês corrigem água, como que é o processo de vocês, mas se vocês lembrarem da série de água, na mostura o pH ele tende a se ajustar quase para o pH ideal, indiferente ao tipo da sua água, o pH da sua água. A exceção a esse caso é uma água que tenha muito carbonato, que não é o caso da maior parte das águas no Brasil. Então na sacarificação não tem problema, o pH cai, vai para a faixa dos 5.6, 5.4 e a extração de tanino nesse pH é muito pequena. Tanto é verdade que você pode até ferver que você não vai ter extração de tanino. Pensa só na decocção. O que é decocção? Você tira, sei lá, 1/3 do mosto, ferve o mosto com casca e tudo. Isso não faz sentido na cabeça de muitos cervejeiros. Por que não dá astringência? Por que não dá tanino? Porque o pH está baixo. Beleza, primeiro ponto. Só que daí, na água de lavagem, quando você vai para a lavagem, isso acontece por um fenômeno que é a precipitação de cálcio e fosfato. Tem o cálcio, o fosfato, eles se juntam, eles precipitam, sobra um hidrogênio a baixo pH. Beleza. Quando você vai para a lavagem, não tem mais fosfato para precipitar. Então não importa nem que tenha cálcio na tua água, não vai ter essa reação de cálcio e fosfato. Vai ter um pouquinho ainda, mas vai ser pouca coisa. Então na lavagem não tem mais esse poder de ajustar sozinho o pH. E tua água pode ter um pH 7, pode ter um pH 8. Isso já é bastante elevado para extração de tanino, para extração de polifenol. Então o que vai acontecer? Você vai passar essa água, ela vai estar numa temperatura alta, talvez 78 graus, vai passar ali e vai arrastar tanino, que é uma beleza. Vai arrastar polifenol, que é uma beleza. E polifenol, ela faz parte do complexo proteína-polifenol, que é um dos principais causadores de turbidez. Então se você faz lavagem, é muito importante abaixar o pH da água, abaixar ali para a faixa para baixo dos 5.8. Como que você faz isso? Assiste a série de água, uma das formas, mas falando num resumo aqui, talvez a forma mais fácil é usar ácido fosfórico ou ácido lático e usar um pHmetro. Vai, adiciona um pouquinho de ácido fosfórico, mede o pH, vê quanto deu. Mas só para ter uma ideia, eu, por exemplo, para ajustar 20 litros de água, eu usava em torno, na casa em Toledo, na casa do meu sogro, num poço que tem, eu acho que 80 ppm de bicarbonato, em torno de 4 ml. Para 20 não, para 40 litros eu usava em torno de 4 ml. Bem pouquinho, dava certo, mas a melhor coisa é usar o pHmetro e ir jogando. Dependendo da concentração, você faz uns testes antes, porque às vezes você pode achar que é pouco, você joga 1 ml e você acha que é pouco, às vezes estoura lá. Desce ele para baixo de 5.8 para tentar minimizar ao máximo a extração de tanino, de polifenol em geral, e no final, quanto menos polifenol você tiver, menos turbidez temporária você vai ter. E considerando o tanino, por exemplo, se ele se oxidar, não é nem turbidez temporária, vira turbidez permanente. Então, pessoal, hoje o vídeo falou sobre essas primeiras etapas. No vídeo que vem a gente vai falar de outras etapas muito importantes, que é a fervura e o resfriamento na fervura e a fermentação. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês estejam gostando da série. No vídeo que vem, não no que vem, mas no que vem a gente vai começar a falar também dos agentes clarificantes, e esse aí é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.